Você vai ouvir agora uma das histórias de ascensão meteórica no mercado financeiro mais incríveis que eu conheço. Em 2012, tinha um jovem de 20 anos que foi a um escritório de investimentos onde eu trabalhava. Ele disse que queria ser contratado. Esse cara tinha trabalhado durante 6 anos lá na fábrica da Mercedes em São Bernardo do Campo. Esse cara, ele era metalúrgico, ele apertava parafuso na linha de montagem. Então ele não tinha quase que nenhuma noção prévia, nem de finanças, nem de investimentos. Ele ainda não tinha concluído a faculdade, mas ele tinha acabado de aderir a um programa de demissão voluntária. E com uns 40 mil reais que ele tinha recebido de indenização da Mercedes, ele tinha decidido iniciar uma nova vida. Ele queria aprender a investir o dinheiro dele e ele pediu para trabalhar comigo como assessor de investimentos. E num primeiro momento, eu não senti muita segurança que ele tinha o perfil adequado. Mas mesmo assim, eu percebi que ele tinha muita vontade de trabalhar e também tinha muita ambição. Então eu perguntei para ele quanto que ele queria ganhar. Aí ele falou assim, não sei. E aí eu perguntei quanto que ele gastava por mês. Aí ele disse assim, olha, para vir aqui do ABC para cá e me alimentar, eu vou gastar uns 500 reais por mês. Ele disse isso daqui para mim. Então eu disse assim, então 500 reais por mês é o que eu tenho para te pagar. Tá fechado? E quando esse cara me respondeu que sim, eu duvido que ele sequer sonhasse com o que estava para acontecer nos próximos anos. A gente formou uma dupla que deu muito certo num escritório da XP chamado Invest Partner. E não deu certo logo de cara porque tinha muita coisa que a gente ainda não sabia. E muitas outras a gente nem sabia que não sabia. Então a gente teve que ralar muito. Só que pouco tempo depois, a Invest Partner, que só tinha 5 assessores, foi escolhida como o escritório revelação do ano pela XP. A coisa estava indo tão bem que em 2015, eu e ele decidimos que a gente ia abrir o nosso próprio escritório, o Eminigro Investimentos. Foi a primeira empresa que eu abri. E no início era só eu como sócio majoritário e ele como minoritário. Mas a gente conseguiu trazer boa parte dos antigos clientes que a gente tinha e a gente começou a crescer de uma forma bem acelerada. E 2 anos depois, eu deixei a Eminigro para me dedicar inteiramente ao meu canal do YouTube, que já tinha deslanchado. Só que o escritório aqui já tinha um porte médio. A gente tinha quase 500 milhões de reais sob custódia. E quando as pessoas souberam que eu queria vender minha parte, alguns escritórios da XP me fizeram propostas. E no final, eu decidi que eu venderia minha participação para os sócios que já trabalhavam comigo na Eminigro. Eles não tinham dinheiro para me pagar, olha só. Mas a gente construiu um acordo em que eu receberia uma parte só do que os outros escritórios estavam dispostos a pagar e os meus sócios ainda terão 6 anos para me pagar, de uma forma que eles pudessem usar a própria remuneração deles nos próximos anos para quitar essa dívida. Pois bem, 3 anos depois, esse cara que veio lá da Mercedes, ele vendeu a sua participação naquele mesmo escritório que a gente tinha fundado juntos. Esse cara colocou no bolso alguns belos milhões de reais nessa transação, que obviamente eu não posso falar aqui no vídeo. Isso aqui é quase que um prêmio da Mega Sena. Naquele momento, esse cara ele estava atuando há um pouco mais de 7 anos como assessor de investimentos. Então lembre-se, antes disso, ele só tinha trabalhado como metalúrgico e ele não sabia nada de finanças e nem de investimentos. E ele começou no mercado financeiro ganhando só 500 reais por mês. E eu não estou contando essa história para deixar você triste, deprimido ou muito menos frustrado, caso você não tenha alcançado um patrimônio tão alto. Eu estou contando essa história para que você perceba o tamanho de uma oportunidade. Tem muito mais pessoas do que você imagina que saíram do mais absoluto zero ou do menos zero, no número negativo, para alcançar a liberdade financeira atuando com assessoria de investimentos. E nos próximos dias você também vai ter a chance de iniciar sua história de ascensão no mercado financeiro. Porque tudo que eu fiz na minha carreira até hoje teve como objetivo ajudar o brasileiro a investir melhor. Então pensa, são milhões de primos e primas que estão progredindo financeiramente. Só que agora eu decidi formar uma nova tribo. Vai ser um exército de profissionais do mercado financeiro que no futuro vão ajudar a espalhar a mensagem da educação financeira. Porque em breve eu vou lançar um MBA, que vai ser o caminho mais curto e direto para você começar a trabalhar e se destacar no mercado financeiro. Olá, eu sou o Thiago Nigro, sócio fundador do Grupo Primo, e nessa série de 4 aulas gratuitas eu vou falar sobre uma das maiores oportunidades de carreira
que você já viu na sua vida. Eu estou falando da porta mais larga para você começar a trabalhar no mercado financeiro. É uma porta larga porque milhares de brasileiros ingressam nessa profissão todos os anos. E você pode ser um deles. A partir de hoje, você vai aprender a montar carteiras de investimento. Você vai descobrir os segredos para se tornar um assessor de investimentos bem-sucedido com o Guilherme Benchimol, sócio fundador da XP. E vai aprender comigo como usar as redes sociais para captar clientes e montar uma carteira de investimentos com dezenas ou até centenas de milhões de reais em custódia. Mas vamos começar essa história pelo começo. O assessor de investimentos é o profissional que tira todas as dúvidas do brasileiro quando o assunto é finanças. As pessoas elas acham que só existem assessores de investimentos em bancos e corretoras, mas não é verdade. Milhares de especialistas em investimentos trabalham nos grandes bancos. Estima-se que ao menos 30 mil brasileiros se dedicam a essa atividade em bancos, corretoras e escritórios. A única profissão do mercado financeiro que demanda milhares de novos profissionais todos os anos é a assessoria de investimentos. Eu não vou mentir para você. Se eu fosse contratado para atuar na mesa institucional de uma corretora, isso daqui é bem difícil. Agora, arrumar um emprego de analista de investimentos numa gestora de fundos, isso aqui também é para poucos. Trabalhar com fusões ou IPOs num banco de investimentos é quase impossível. São bem poucas vagas abertas por ano e geralmente não basta você ser bom. Muitas vezes você vai precisar conhecer alguém lá de dentro para te dar uma forcinha, mesmo que você esteja buscando apenas um estágio. É como um clube fechado, né, cujas portas se abrem apenas aos sócios ou aos amigões dos sócios. E eu tentei trabalhar em bancos de investimentos e eu não consegui no passado. Quando eu decidi que o meu futuro era o mercado financeiro, eu mandei currículo para mais de 10 empresas, na verdade muito mais do que isso. Eu tentei participar de processos seletivos no Santander, no Itaú, Credit Suisse, Geração Futuro, no Goldman Sachs, e eu consegui chegar lá até a etapa final do processo seletivo no Goldman. Só que foi quando um diretor, graudão, ele me disse assim, ele disse que eu deveria ter vergonha de almejar uma vaga num grande banco de investimentos como o Goldman Sachs, ter me formado em relações internacionais. Pois é, no maior banco de investimentos do mundo, me disseram que deveria ter vergonha de procurar emprego. Cara, já a assessoria de investimentos é muito mais democrática. Tem mais vagas em aberto do que gente qualificada para preenchê-las. Você não precisa ser um amigão de um diretor, você não precisa morar em São Paulo e você muito menos precisa trabalhar na Faria Lima. Em toda cidade com ao menos 100 mil habitantes, você vai encontrar assessores. E mesmo nas cidades bem pequenas, onde talvez não tenha nem um escritório de investimentos, pode ser que exista algum assessor trabalhando em home office. Então tem gente trabalhando nessa profissão, inclusive no Acre, no Amapá e até fora do Brasil. Ah, primo, mas tem tanta vaga assim mesmo? Ó, segundo pesquisa do LinkedIn, a 8ª carreira mais em alta no Brasil é a dos profissionais de finanças. E dentre os profissionais de finanças mais demandados está o assessor de investimentos. A assessoria de investimentos paga muito bem, assim como qualquer outra profissão no mercado financeiro. Você vai ver que profissionais desse mercado, em início de carreira, rapidamente começam a ganhar mais de 10 mil reais por mês. Quem consegue montar uma carteira de clientes private pode receber 1 milhão, 2 milhões ou 3 milhões de reais por ano. Isso quando essas pessoas não se tornam empresários, abrem seu próprio escritório e começam a contar com um corpo de funcionários para alavancar a sua rede. E nesse caso, além de uma gorda remuneração mensal em comissões da sua própria carteira, o dono do escritório também vai receber dividendos da própria empresa, que muitas vezes pode chegar a 8 dígitos por ano. Nessa profissão, você também não precisa conviver com pessoas que você não gosta ou com um chefe chato. Porque só na XP tem quase 400 escritórios de investimentos afiliados. E a maior parte deles está contratando. Tem interesse em trazer mais assessores e estão sempre com vaga aberta. Se você não gosta do ambiente onde você trabalha, você não precisa se conformar. Você pode trocar de escritório e recomeçar. Ou até mesmo você pode abrir seu próprio escritório. Outra vantagem é que no começo você não precisa necessariamente ter dedicação integral. Você pode fazer um teste. Você pode conciliar essa profissão com outra atividade, com outro emprego ou com os seus estudos. Olha aqui o que está escrito no site do BTG. É possível ter outra atividade em paralelo à de assessor de investimentos? A resposta é sim. Eu já vi gente que é metade do tempo dentista, metade assessor de investimentos. Outra vantagem incrível do assessor de investimentos é que você vai estar em contato o tempo todo com pessoas de altíssimo nível intelectual. No mercado financeiro, eu encontrei algumas das mentes mais brilhantes que eu já conheci.
O assessor vai ter trânsito livre na corretora a que ele está afiliado e também vai ter acesso a algumas coisas. Primeiro, as gestoras dos maiores fundos de investimentos do Brasil, as grandes emissoras e distribuidoras de títulos de renda fixa e de ações, ao departamento de relações com investidores de excelentes empresas com ações listadas na Bolsa. Porque todas essas empresas dependem de assessores para distribuir seus produtos ou ativos. Fora que os seus clientes são pessoas que conseguem ganhar dinheiro e acumular patrimônio. Os clientes também vão fazer parte do seu networking de alto nível. E outro ponto positivo é que você não precisa ter uma graduação específica para se tornar assessor de investimentos. Muita gente imagina que é preciso ser formado em economia, administração ou contabilidade. Mas isso não é verdade. Tem assessores de investimentos formados em todas as áreas. Eu já vi assessor formado em marketing, jornalismo, engenharia, odontologia, direito, psicologia, veterinária. E eu mesmo já falei aqui que eu sou formado em relações internacionais. O que, sim, é necessário é que você já tenha completado 18 anos de idade e você não tenha o nome sujo. E é lógico que você vai precisar também de um sólido conhecimento em finanças. Mas aqui nesse curso gratuito, eu vou te explicar como você obtém todo o conhecimento necessário da forma mais rápida possível. E talvez o mais importante, no entanto, não seja nem a boa remuneração, nem a alta demanda por assessores de investimentos. O que move muitos assessores é que eles têm um propósito. Os investimentos são o veículo que muitas pessoas usam para atingir os seus sonhos no futuro. Você investe para que no futuro você possa comprar o carrão dos seus sonhos, um imóvel na praia, você mandar o seu filho estudar nos Estados Unidos, você garantir uma aposentadoria confortável ou o que for o seu desejo. Esses daqui são seus objetivos e o dinheiro é um meio para você atingi-los. Quando você ajuda alguém a investir melhor, na verdade você está ajudando essa pessoa a realizar os seus sonhos mais rápido. E é por isso que o assessor de investimentos ele é tão valorizado. Investir bem não é fácil. Quando você descomplica o mundo dos investimentos e ajuda os outros a realizarem seus sonhos, você vai ficar marcado na cabeça dessas pessoas tanto quanto aquele cara que era o melhor professor do seu colégio. Eu vejo muito isso no meu dia a dia. Na internet, muita gente vem me agradecer pelo conhecimento que eu divulgo no YouTube, no Instagram ou até no Spotify. E muita gente vem me contar que foi de endividado a investidor a partir do momento que começou a me seguir. Eu tenho seguidores que realmente foram do meu 1 milhão, sem cortar o cafezinho. E ouvir esse tipo de depoimento me motiva a acordar cedo todos os dias com muita vontade de trabalhar. E pode ter certeza que o assessor de investimentos que faz o seu trabalho bem feito também vai experimentar esse tipo de reconhecimento. Bom, essas eram as principais vantagens de trabalhar com assessoria de investimentos. Então eu te mostrei que a porta de entrada é larga, você pode atuar como assessor em qualquer lugar do Brasil e do mundo, não é preciso estar fisicamente no escritório se você não quiser, é uma atividade muito bem remunerada, você não precisa conviver com pessoas que você não gosta, não é necessário dedicação integral, você pode testar se a profissão é ou não para você durante parte do dia, você faz networking de altíssimo nível, a assessoria de investimentos não é uma atividade restrita a quem estudou economia, na verdade nem faculdade você precisa ter feito, o reconhecimento virá, o seu propósito é nobre e você ajuda os outros a alcançar os seus sonhos, e é isso. Então, primo, já entendi que essa profissão é legal, mas ela tem futuro? Às vezes você se pergunta. Como que é esse mercado de assessoria de investimentos? Daqui a alguns anos ele vai ser maior do que ele é hoje? Eu já vou responder essas perguntas. Mas antes eu queria deixar alguns avisos muito importantes. O primeiro é que somente quem tiver cadastrado pode ganhar uma série de presentes ao longo desse nosso curso gratuito. Se você já está recebendo minhas mensagens de WhatsApp sobre esse curso, significa que você já está cadastrado e você não precisa fazer nada. Agora, se você chegou aqui pelo YouTube ou de outra forma, entra no meu grupo VIP de WhatsApp, aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube ou no botão da página de transmissão. Faz isso agora mesmo, porque o primeiro presente é um PDF com o resumo dessa aula que vai ser disponibilizada apenas aos cadastrados. E quem se cadastrar também vai ter a chance de conseguir um certificado de participação nessa aula magna. Mas para isso é necessário ver todas as 4 aulas desse curso. Tudo bem? Outro ponto importante é que a gente vai ter uma prova sobre investimentos e sobre a carreira de assessor que vai ser liberada nessa quarta-feira, dia 9. Essa prova não tem o objetivo de testar se você já tem conhecimento avançado sobre o assunto. O que a gente quer medir é a sua capacidade de aprendizado.
Tudo que for perguntado na prova vai ter sido ensinado em nossas 2 primeiras aulas. Então presta muita atenção, vai anotando o que eu falar, porque se você tirar mais de 6 na prova, você vai ter o direito de cursar o nosso MBA para formar especialistas em investimentos com 20% de desconto. E fazer a prova também é pré-condição para que você obtenha o certificado. Então fique atento aos detalhes de cada aula, vai anotando tudo que está sendo falado, porque eu ainda tenho mais um presente para te dar. Hoje, uma pessoa vai ganhar uma bolsa integral para o nosso MBA. A gente criou uma hashtag que você vai ter que escrever no campo de comentários que está aqui embaixo do vídeo. A hashtag da aula de hoje é #aportamailarga. Deixa um comentário com #aportamailarga e um pequeno texto explicando por que você sonha em trabalhar no mercado financeiro. O comentário mais criativo vai ser premiado com uma bolsa integral para cursar MBA que eu vou lançar ao longo dos próximos dias. Um exemplo de comentário seria #aportamailarga. Assessora de investimentos é o único segmento do mercado financeiro que contrata milhares de pessoas durante todos os anos. Fazendo algo tão simples quanto se cadastrar e deixar um comentário com a #aportamailarga, você já vai ter a chance de ganhar sua bolsa de MBA. Sensacional, né? Então pausa essa aula aqui, se cadastra, não deixe de fazer isso e deixe seu comentário para você receber o resumo da primeira aula em PDF, ganhar seu certificado de participação nessa aula e ainda ter a chance de ganhar uma bolsa integral para o meu MBA com pelo menos 20% de desconto. Bom, esses eram os avisos e agora vamos voltar para a aula. É natural que você tenha dúvidas se o mercado de assessoria de investimentos é tão promissor quanto eu estou falando. Ninguém quer trabalhar num mercado em crise. Quem trabalhava na Kodak provavelmente não teve muito reajuste salarial depois que os filmes fotográficos começaram a ser maciçamente substituídos por câmeras digitais. Será que a assessoria de investimentos é um negócio que, assim como a Kodak, está prestes a ser disruptado? Minha resposta é um sonoro não. O brasileiro até tem opções de autoatendimento na hora de investir, mas para a maioria da população, investir é muito complicado. A atual geração de brasileiros não se preparou para esse desafio, não teve formação básica de finanças na escola e muitas vezes passou por uma faculdade sem aprender a fazer nenhuma conta. A imensa maioria dos brasileiros não sabe nem calcular juros compostos. As pessoas vão ter dúvidas ao longo de todo o tempo, de todo o processo. E o profissional que vai ajudar o brasileiro respondendo essas dúvidas é o assessor de investimentos. Segundo a Ancor, que é a Associação das Corretoras Brasileiras, o número de assessores de investimentos que estão trabalhando para corretoras cresceu para quase 13 mil profissionais ao final do ano passado. É um crescimento de quase 400% em 5 anos. Você consegue pensar em outra carreira cujo número de profissionais cresceu 400% em tão pouco tempo? E olha, sendo bem sincero, ainda é só o começo. Especialmente considerando que nos Estados Unidos, mais de 300 mil pessoas trabalham como assessores financeiros. E isso daqui nos deixa claro que o Brasil tem muito ainda para evoluir. Mas por que eu acho que no Brasil vai crescer tanto, igual foi o caso nos Estados Unidos? Basicamente, o Brasil vem passando por um processo que foi batizado nos Estados Unidos de Financial Deepening. Então tem cada vez mais investidores no Brasil. E os investidores estão ficando cada vez mais sofisticados. Você lembra daquele tempo em que a maioria dos seus amigos só investia em poupança e CDB? Para investir nisso, poucos vão precisar de assessor. Mas esses tempos da poupança ficaram para trás. Olha esse número aqui que impressionante. Hoje, 4,2 milhões de brasileiros investem na bolsa em produtos de renda variável, como ações, fundos imobiliários, ETFs e BDRs. Isso quer dizer que o número de investidores cresceu mais de 80% ao ano desde 2018. Se a gente incluir também os títulos de renda fixa emitidos por bancos e empresas e os títulos públicos emitidos no Tesouro Direto, a gente chega a um número de quase 12 milhões de brasileiros que decidiram selecionar eles mesmos os ativos que vão investir. Qual é a chance desses 12 milhões de brasileiros não terem dúvidas na hora de investir? Qual é a chance de todas essas pessoas se sentirem autoconfiantes o suficiente para se autoatenderem? Qual é a chance de um especialista em investimentos não ser capaz de trazer informações importantes para que as pessoas que não acompanham o mercado possam ter resultados melhores e que possam inclusive ajudar essas pessoas a investir melhor, ter mais rentabilidade e com mais segurança? Mas talvez o maior sinal
de que a indústria de assessoria de investimentos ainda tenha muito a crescer é a quantidade de dinheiro que os brasileiros deixam na caderneta de poupança. Mais de 60 milhões de brasileiros ainda têm dinheiro na caderneta de poupança, num saldo total que supera R$1 trilhão. A poupança é um investimento muito ultrapassado, que perde rentabilidade para quase todas as aplicações de baixo risco, hein? Cada brasileiro que investe muito mal representa uma oportunidade para um assessor aumentar sua remuneração, ajudando esse cara a ganhar mais dinheiro com as suas aplicações. Você quer outro sinal de que o mercado de assessoria de investimentos ainda tem muito a evoluir? Os grandes bancos, eles ainda têm a maior parte da custódia dos investidores. No passado, os 5 bancos juntos já tiveram mais de 90% desse mercado de investimentos. E segundo a consultoria AAWZ, que é especializada em escritórios de agentes autônomos, hoje isso aqui já é bem mais equilibrado. Os bancões ainda têm 46% do mercado, mas as corretoras, lideradas pela XP e pelo BTG, já somam 35% de participação. E como as plataformas de investimentos oferecem produtos bem superiores ao dos bancos, isso aqui significa que existe um grande espaço para a migração de recursos e para o crescimento da assessoria especializada em investimentos. A XP e o BTG, inclusive, são excelentes lugares para assessores de investimentos trabalharem. São duas empresas extremamente lucrativas que crescem e contratam a passos muito largos. E em breve, elas devem chegar a R$1 trilhão em custódia, cada um. E eles estão investindo pesado para trazer mais assessores e mais escritórios para dentro das suas estruturas. Não é exagero eu dizer que tem uma verdadeira guerra sendo travada pelas corretoras e pelos bancos para trazer assessores. E numa briga, geralmente não é o mais inteligente e racional o que vence. Quem vence é o mais louco. E isso pode ser uma ótima notícia para você, porque a XP e BTG estão fazendo loucura para reforçar os seus batalhões de assessores. E muitos assessores estão aproveitando para encher o bolso. Olha para esse número que está no balanço da XP. Somente nos 9 primeiros meses de 2021, a XP pagou 3,2 bilhões em incentivos para os seus assessores de investimentos. 3,2 bilhões de reais. É um crescimento de quase 150% em um ano. E isso não é salário nem comissões regulares. Basicamente, a XP distribui essa grana a todos os seus assessores de investimentos para fechar acordos de exclusividade ou se tornar acionista minoritária de cada escritório. A consultoria AAWZ estima que XP e BTG gastaram mais de 4 bilhões de reais em incentivos para trazer ou reter escritórios de investimento somente nos 9 primeiros meses de 2021. Você está percebendo o valor que os assessores de investimentos têm no mercado? Você acha que a XP e o BTG rasgariam 4 bilhões de reais fazendo isso se o assessor de investimentos não fosse uma alavanca imprescindível para o crescimento futuro dessas duas empresas? Considerando apenas as maiores transações realizadas desde 2020, a XP e o BTG gastaram cerca de 1,5 bilhão de reais para fazer uma associação de longo prazo com 5 grandes escritórios de investimentos. Mesmo com a XP gastando esse caminhão de dinheiro para reter os seus escritórios, o mais impressionante é que o BTG conseguiu convencer diversos assessores a entrar em sua estrutura. A migração mais barulhenta foi a da EQI. Olha aí o sócio fundador da EQI falando que recebeu a proposta irrecusável do BTG. No total, estima-se que o BTG tenha conseguido tirar mais de 40 escritórios da XP nos últimos anos. E sabe quem enche o bolso sempre que uma transação começa fechada? Os assessores de investimento do escritório. E se engana quem acha que a festa está perto de acabar. Essa briga do mercado financeiro por assessores, ela vai longe ainda. O Safra e a Guide estão determinados a ocupar o lugar de terceira força em número de escritórios de investimentos. E até bancões como o Itaú e o Santander estão se preparando para criar estruturas para abrigar agentes autônomos de investimentos. Fora, obviamente, uma nova instituição que pode entrar nessa briga com força. O Nubank fez seu IPO em dezembro e se transformou na instituição financeira mais valiosa do Brasil. A área de investimentos é muito importante para qualquer instituição financeira. Você pode trocar de cartão de crédito ou de conta corrente todos os meses no Brasil, dado o número enorme de fintechs que oferecem esse serviço. Mas o mercado de investimentos é muito mais estável. Os investidores muitas vezes deixam seu dinheiro aplicado por décadas numa instituição que eles confiam. A confiança é imprescindível porque o dinheiro que você acumulou até hoje pode ser o seu futuro. E a escolha da sua corretora sempre deve ser uma decisão muito bem pensada. Uma hora ou outra, o Nubank vai precisar tirar o atraso nesse segmento de investimentos. E só consegue crescer nesse mercado
quem constrói um exército de assessores. Até aqui a gente já viu um caminhão de conteúdo nessa aula, né? Será que você vai lembrar de tudo que eu falei? Na dúvida, entra no meu grupo VIP de WhatsApp para receber o PDF com um resumo dessa aula. Basta você clicar nesse botão ou nesse link que está aqui embaixo do vídeo. E também deixa um comentário dizendo por que você sonha em trabalhar no mercado financeiro com a hashtag #APortaMaisLarga. Quem deixar um comentário vai poder receber o certificado de participação nesse curso gratuito, um desconto de 20% no MBA que eu vou lançar dentro de alguns dias e ainda vai poder concorrer à bolsa integral para cursar gratuitamente esse MBA. A essa altura já deu para entender que se você virar um assessor de investimentos, não vai faltar lugar para você trabalhar, certo? O mercado vai disputar você. E se você tiver entre os mais bem-sucedidos assessores ou donos de escritórios, você vai poder colocar muitos milhões de reais no bolso. Mas e se eu não conseguir ficar entre os mais bem-sucedidos? Você deve pensar, quanto que ganha, na média, alguém que começa a trabalhar com assessoria de investimentos? O único dado conhecido de remuneração média tem como fonte a própria XP. Em 2018, a instituição divulgou que, considerando seus assessores de investimentos com mais de um ano de experiência, a remuneração média seria de R$ 19.700. Agora, esse dado tem dois problemas. O primeiro, e bem óbvio, é que ele é de 2018. Ele não é muito atual, mas é o que a gente tem. O segundo problema, esse menos óbvio, é que 19.700 é uma média. Então, se tem um assessor de investimentos que recebe R$ 1 milhão ou R$ 2 milhões por ano, a gente já viu por aqui que tem assessores que ganham até mais do que isso, a média acaba sendo distorcida para cima. Para resolver esse problema, a minha sugestão é que a gente faça o nosso próprio cálculo de forma bem realista e inquestionável. O assessor que trabalha no escritório de investimentos não tem salário fixo. Ele recebe uma parte das receitas com corretagem, taxas de administração de fundos, FIIs de distribuição de ativos de renda fixa ou IPOs e outros percentuais da receita que é gerada por seus clientes. Essas receitas variam de acordo com o produto distribuído. Por exemplo, um COI pode pagar comissões maiores, ou com a velocidade do giro da carteira. Os traders que compram e vendem ativos muito rapidamente geram mais receitas que buy and holders. Logo, a remuneração do assessor depende de duas variáveis. Uma é o patrimônio em custódia dos seus clientes. Por exemplo, digamos que os investimentos de todos os clientes de um assessor somam 100 milhões de reais. A segunda variável, e é muito importante para a remuneração do assessor, é qual é o retorno sobre esses ativos, ou o ROA, que ele consegue obter. Segundo a consultoria AAWZ, o assessor recebe, em média, comissões de 0,3% ao ano do patrimônio total em custódia. Ou seja, se o assessor tem 100 milhões de reais em custódia e um ROA de 0,3%, ele vai receber por ano 100 milhões vezes 0,3%, que é igual a 300 mil reais. Dividindo 300 mil reais por 12, esse assessor ganha em média 25 mil reais por mês. Agora você deve estar se perguntando, é possível construir uma carteira de clientes com 100 milhões de reais em patrimônio? Aqui a conta fica um pouquinho mais complicada. Vamos refletir um pouco. A primeira coisa que você precisa saber é que existem 3 tipos de assessores. O primeiro tipo é o assessor de varejo, que atende tudo quanto é cliente e a maioria tem um patrimônio baixo investido. Por exemplo, 50 mil, 100 mil reais em aplicações financeiras. Esse assessor tem um limite de tempo que ele consegue trabalhar por dia para atender esses clientes. Mais que 300 ou 400 clientes, provavelmente ele não vai conseguir atender bem. Então, provavelmente esse assessor vai conseguir montar uma carteira de uns 30 milhões de reais, apenas, e vai ter uma remuneração baixa, de provavelmente uns 90 mil reais por ano ou 7.500 reais por mês. Agora, como que você faz para escapar dessa armadilha de centenas de pequenos clientes que geram pouca receita? Você pode ser um assessor focado em investimentos num público alta renda. Então, quando aparecem clientes com 20 mil ou 50 mil reais, você vai abrir mão de atendê-los. Os seus clientes vão ser pessoas que possuem um patrimônio de 200 mil a 4 milhões de reais alocados com você. E nesse caso, você vai conseguir montar uma carteira com 70 milhões até 100 milhões de reais em custódia, atendendo cerca de 100 clientes. Opa, olha que interessante que já vai ficando. Esse assessor, ele já pode chegar a uma carteira de 100 milhões de reais e já pode conseguir aquela remuneração de 25 mil reais por mês,
que a gente viu agora há pouco. Agora, tem um jeito de o assessor ganhar ainda mais que isso, que é montando uma carteira focada só em clientes private. Os clientes desse assessor vão ter no mínimo 4 milhões de reais investidos com ele. E nesse caso, o assessor vai conseguir montar uma carteira de mais de 200 milhões de reais, às vezes atendendo só umas 30 ou 40 pessoas. Muitos donos de escritórios da XP atuam nesse nicho e têm carteiras de até 500 milhões de reais ou até mais em custódia. Nesse exemplo de carteira de 500 milhões de reais, o assessor vai ganhar cerca de 1,5 milhão de reais por ano só com as suas comissões. Fora uma parte das comissões dos demais assessores do seu escritório que também vão ficar com ele. Então é possível você ter uma remuneração de jogador de futebol de clube grande, atuando como assessor de investimentos. Você não acha? Mas aqui a porta já não é mais tão larga. A AAWZ estima que existem no máximo 1.000 assessores private atuando no Brasil e obtendo esse tipo de remuneração de milhões de reais por ano. Agora, se 1.000 brasileiros conseguiram, talvez você consiga também. E se conseguir, a sua vida vai ser muito mais confortável. Olha essa notícia aqui, ó. Sabe quanto a XP topou pagar para tirar um grupo de 18 private bankers do Credit Suisse e trazer para dentro da sua estrutura? A XP fez um adiantamento de 300 milhões de reais para trazer essas pessoas e concordou em aumentar esse número para até 2 bilhões de reais no futuro, caso determinadas metas fossem cumpridas. Então vamos combinar que só os 300 milhões de reais iniciais já são muito dinheiro para trazer um grupo de menos de 20 pessoas, né? Mas bom, isso é o que o futuro lhe reserva caso um dia você consiga ser um private banker bem-sucedido. Não vai ser fácil, vai depender muito de você mesmo, do seu conhecimento técnico, da sua rede de relacionamentos, da sua garra para fazer acontecer. Mas o caminho para você chegar ao menos naquela remuneração de 25 mil reais por mês de um assessor de clientes de alta renda vai ser bem mais fácil de você percorrer. Outra beleza desse mercado de assessoria de investimento é que com o tempo o patrimônio dos seus clientes tende a crescer constantemente, assim como a sua remuneração por atendê-los. Por exemplo, imagina que você tem um cliente com 1 milhão de reais em patrimônio e que ele consegue obter um retorno médio de 15% ao ano com sua carteira. Se esse cara não fizer novos depósitos nem resgates, em 5 anos o patrimônio dele vai subir de 1 milhão para 2 milhões de reais só com os rendimentos das aplicações. Como o ROA médio é de 0,3% ao ano, é provável que sua remuneração por atender apenas esse cliente cresça de 3 mil para 6 mil reais por ano. E em breve eu vou falar em detalhes como você pode pegar o caminho mais curto para chegar numa remuneração mais atrativa. Só que antes eu também queria te dizer que o assessor de investimentos não precisa necessariamente trabalhar em um escritório. O escritório é muito interessante para o assessor que tem um perfil mais empreendedor, que não se importa em ter uma remuneração variável, né, e que está disposto a trabalhar o quanto for preciso para construir uma carteira cada vez maior até chegar à sua remuneração desejada. Mas eu entendo que tem pessoas que valorizam mais a segurança de um trabalho fixo, que tem perfil mais de funcionário CLT e que não conseguem conviver com remunerações 100% variáveis. E não tem nada de errado nisso. Você pode valorizar a estabilidade e ser um assessor de investimentos. Mas daí você não pode trabalhar no escritório. Você precisa arrumar um emprego numa plataforma de investimentos como a XP ou o BTG, ou até num banco como o Safra ou o Itaú. Vocês lembram que eu disse que no Brasil tem quase 13 mil assessores de investimentos com registro na Ancor? Pois bem, para a consultoria AAWZ, tem ainda mais assessores do que isso trabalhando em corretoras e bancos. Para a AAWZ, teria pelo menos 30 mil pessoas trabalhando no Brasil com a distribuição de investimentos, incluindo bancos, corretoras e escritórios. E esse número pode dobrar nos próximos anos à medida que o financial deepening se acentua. Porque nesse momento, tanto a XP quanto o BTG e os bancões estão contratando muita gente. A XP não revela quantos assessores ela mesma contratou no último ano, mas no seu balanço a gente vê que o número de funcionários subiu de 3.300 para 5.500 em apenas 12 meses. Ou seja, foram quase 2.200 pessoas contratadas em apenas um ano. E boa parte dos novos contratados são assessores de investimentos. Aqui eu estou falando apenas de funcionários CLT que trabalham diretamente para a XP. Esses dados não incluem os assessores de investimentos que trabalham em escritórios afiliados. Porque nos escritórios, a XP trouxe ainda mais gente. Depois de quebrar um recorde trazendo 3.700 assessores
para a base dela em 2020, a XP foi ainda mais além no ano passado. Ela trouxe 4.400 novos assessores para os seus escritórios. É isso aí. Apenas na empresa líder de mercado, mais de 1.000 assessores começam a trabalhar a cada trimestre. No total, a XP já tem mais de 9.000 assessores em escritórios afiliados. Você percebeu como tem uma demanda enorme por esse tipo de profissional? E talvez você esteja pensando, mas só tem a XP para eu trabalhar, não tem outra opção? Bom, vamos olhar então para o BTG. O número de assessores de investimentos trabalhando em escritórios do BTG cresceu de 500 para 2.000 em apenas um ano. E o banco segue acelerando. Tem trazido 300 assessores por mês para os seus escritórios. Mas o BTG, ele traz gente para trabalhar como CLT também? Sim, traz bastante. O BTG contratou 1.000 funcionários em 2020 e seguiu trazendo gente em ritmo forte no ano passado. E quanto ganham será esses assessores de investimentos que trabalham como CLT nas grandes instituições financeiras? A gente não tem um número exato, pois só o pessoal do RH do próprio banco conhece essa informação, mas tem um site chamado Glassdoor, em que as pessoas que trabalham como assessores de investimentos no BTG ou em outros bancos dizem o quanto eles recebem. O Glassdoor diz que um banker no BTG recebe um salário de R$7.000 a R$12.000 por mês, mais uma comissão média de R$9.000 por mês. Ou seja, na média, vai ser entre R$16.000 e R$21.000 de remuneração mensal, somando salários e comissões. No Safra é bem parecido. As pessoas que trabalham lá como assessor dizem que recebem R$11.000 de salário mais R$9.000 de comissão por mês. Os números são consistentes com o que a outra plataforma, a Vitrio, inclusive, divulgou meses atrás. A Vitrio informou que estava em busca de assessores de investimento, pagando um salário de R$10.000 por mês, mais um bônus de cerca de R$7.000 por mês. Mas e nos grandes bancos? Bom, eu encontrei os números para quem trabalha como gerente private nos bancões no guia salarial da consultoria Robert Half. E um gerente private recebe entre R$18.000 e R$33.000 por mês, dependendo do seu grau de senioridade. E talvez você esteja pensando, mas eu sou negro. Mas não tem vaga para mim no mercado financeiro. Ou talvez esteja pensando, mas eu sou mulher. Mas eu sou nordestina. Bom, eu sou obrigado a concordar que hoje existe sim uma maioria de homens brancos e paulistanos no mercado financeiro, os famosos Faria Limers. Mas isso também está mudando muito rápido. Na verdade, a gente está diante de uma janela de oportunidade incrível para diferentes perfis. A XP ela acabou de lançar um programa para contratar mais negros em seus escritórios. E ela estabeleceu como meta que metade dos seus funcionários sejam mulheres até 25. Outro dado interessante vem da B3. As regiões Norte e Nordeste são onde houve o maior crescimento percentual no número de investidores na Bolsa. Com esse aumento de mais de 600% no número de investidores, qual é a chance de não aumentar a demanda por assessores de investimentos no Norte e no Nordeste para ajudar essas pessoas? É zero, né? Já deu para entender que essa demanda vai vir de banco, corretora e também de escritório. E já deu para entender que tem muita gente conquistando a liberdade financeira nessa profissão. Mas agora tem algo que eu preciso falar que é a parte não tão boa dessa aula. Quando eu comecei a trabalhar como assessor de investimentos, era muito mais fácil do que hoje. Tinha muito pouco assessor oferecendo seus serviços. E os bons profissionais do mercado eram um número menor ainda. Eu mesmo me formei em Relações Internacionais, fui trabalhar como assessor de investimentos, demorei anos para encontrar pessoas que pudessem me ajudar e mesmo assim eu consegui me destacar. Mas e hoje? Hoje o mercado está muito mais maduro. Ainda tem muitos bilhões e até trilhões de reais para caírem nas mãos dos assessores de investimentos e o potencial de crescimento do mercado ainda segue muito elevado. Mas não vai ser tão fácil para você alcançar esse dinheiro quanto foi no passado. Hoje não tem só muito mais gente disputando o bolso dos brasileiros. Tem também gente melhor e mais preparada. E você tem total condição de conseguir formar uma carteira de clientes com 100 milhões de reais em custódia. Só que para isso, você precisa estar capacitado. Os maiores investidores provavelmente já foram abordados por alguém. E para conquistá-los, você precisa de algum diferencial. E agora eu vou falar o que eu considero ser os 3 principais diferenciais que um assessor de investimentos precisa ter. Todos os 3 principais diferenciais podem ser aprendidos por qualquer um. Mas você tem que ter vontade de aprender e você não pode deixar passar as oportunidades que aparecem na sua frente. E para facilitar a sua memorização, eu vou chamar esse conjunto de habilidades de método TOP. T de técnica, O de orientação e resultados e P de posicionamento digital. O primeiro diferencial é o T de técnica. Técnica na assessoria de investimentos
é ter um conhecimento sólido em Asset Allocation. Talvez você nunca tenha ouvido falar em Asset Allocation, mas essa é a ciência por trás da montagem de carteiras de investimentos. Essa ciência prega que nós não conhecemos o futuro e, por isso, a gente deve montar carteiras diversificadas de ativos, ou seja, a gente deve dividir nosso dinheiro entre diversos ativos pertencentes a diversas classes de ativos diferentes, de forma a construir um portfólio que chacoalhe o mínimo possível no curto prazo e se valorize o máximo possível no longo prazo. E diversificar não é sobre comprar diferentes ativos só. Você precisa comprar ativos que se comportem de maneira distinta à medida que novos fatos se tornem conhecidos pelo mercado. Porque se sua carteira inteira cai porque o Banco Central dos Estados Unidos vai subir os juros, na verdade você não tinha uma carteira bem diversificada. Você tinha uma cesta com diversos ativos, mas nenhum te protegia de um evento como esse. Se você fizer um asset allocation bem feito, a sua carteira vai cair em alguns meses, mas tende a se valorizar em prazos mais longos. Por exemplo, eu tenho a minha carteira de investimentos pública. E todos os meses eu conto o que eu estou fazendo com o meu dinheiro no meu canal do YouTube. Eu comecei a mostrar mensalmente para vocês o que eu estou fazendo na Bolsa em 2018. E em todos os anos minha carteira pública não só teve uma valorização, como subiu mais de 20% a cada ano. E nesse período, o Ibovespa teve 2 anos bons, 2018 e 2019. Só que depois veio um ano em que ficou quase no 0 a 0. E no ano passado, a Bolsa caiu mais de 11%. E mesmo assim, o meu pior resultado foi no ano passado, uma valorização de 21%. Sabe o que eu faço para conseguir ganhos, mesmo nos anos em que as carteiras da maioria das pessoas está sofrendo? Eu faço bem o Asset Allocation. Eu escolho os melhores ativos de cada classe. Depois eu misturo ativos com comportamentos descorrelacionados na mesma carteira, de forma que quando um vai mal, o outro vai bem. E no final, quando tem uma queda na bolsa, mesmo assim, alguns ativos se valorizam e compensam ou ao menos amortecem o impacto. A próxima aula vai ser inteiramente focada em Asset Allocation. Eu vou ter um convidado super especial para falar sobre o assunto. É uma surpresa que eu vou revelar na próxima aula. Mas por hora, o que você precisa saber é que um bom assessor de investimentos é mestre em Asset Allocation. Ele ajuda os clientes não só a ganhar dinheiro nos anos bons, mas ele faz com que também haja lucros, ou ao menos perdas reduzidas, nos anos ruins. Porque hoje em dia, a vida do assessor é assim. Se você não ajuda seu cliente a ganhar dinheiro, ele vai embora. Então guarda esse termo, Asset Allocation. É ele que vai te ajudar a montar uma carteira de clientes satisfeitos e fiéis. Porque agora eu vou falar sobre o segundo ponto muito importante para que você se torne um assessor de sucesso. Eu estou falando do O do método TOP. E esse O é de orientação a resultado. Você vai ter que batalhar para conquistar a remuneração dos seus sonhos. Você não vai ganhar dinheiro, ele não vai cair do céu. Ao invés de ganhar dinheiro, você vai ter que fazer dinheiro. E eu gosto muito da forma como os americanos encaram isso. Você já reparou que ganhar dinheiro em inglês é make money? Pode parecer bobagem, mas essa é uma grande diferença. Fazer dinheiro pressupõe que você vai ter que entrar em ação, você vai ter que ir atrás, e não é só ficar sentado esperando ganhar dinheiro. Não é à toa que o livro do Graham Benchimol se chama Na Raça. O Benchimol é o fundador e controlador da XP, mas eu considero ele o assessor de investimentos mais bem-sucedido do Brasil. Vale lembrar que a XP nasceu como um escritório de investimentos em 2001 e só virou corretor em 2007. Esse cara ralou muito para construir o que construiu. E se você também sonha em construir um negócio de muitos milhões de reais nessa área de investimentos, tá cheio de gente aí fora para provar que é possível. Mas entre essas centenas de pessoas que conseguiram, pode ter certeza que todos tiveram que suar a camisa para chegar lá. Porque o mercado financeiro é muito competitivo. Algumas das mentes mais brilhantes do Brasil estão aqui nesse setor. Você pode achar que é o Einstein, e talvez até seja, não estou nem duvidando. Mas por mais inteligente que você seja, só com inteligência você dificilmente vai chegar lá. É por isso que eu quis trazer para esse nosso curso gratuito o próprio Benchimol. Ele vai explicar para vocês o perfil de pessoa que se dá bem no mercado financeiro. E agora, vamos ao terceiro e último ponto que todo assessor de investimentos de sucesso tem que dominar. Eu estou falando do P do método TOP. É P de posicionamento digital. O assessor de investimentos deve saber se posicionar nas redes sociais. Basicamente, eu tive muito mais sucesso depois na minha vida por ter aprendido, antes da maioria das pessoas, a como eu deveria me posicionar nas redes sociais. Não tinha nada
Não tinha praticamente nada sendo feito no Brasil quando eu criei meu canal no YouTube há 6 anos. Eu aproveitei essa oportunidade. Sem as redes sociais, eu nunca teria reunido 150 mil pessoas simultâneas numa live, 2 vezes, uma no Instagram e uma no YouTube. Criado um curso de investimentos e também a Finclass, que temos mais de 100 mil alunos em cada uma dessas plataformas. Colocado quase 20 mil pessoas num evento presencial no ginásio do Ibirapuera. Ter sido convidado para fazer centenas de palestras no Brasil todo. E o mais interessante sobre as redes sociais é que em alguns setores esse negócio já está bem maduro. Tem muita gente te oferecendo cursos livres nas redes sociais. Mas por outro lado, tem alguns segmentos em que quase ninguém vem se destacando ainda. Por exemplo, não existe um super canal de uma gestora de fundos no Instagram ou no YouTube. Também não tem uma escola de MBA que chegou a dominar as redes sociais. E, para a sorte de vocês, também não tem escritórios de investimentos e nem assessores de investimentos que já tenham conquistado de forma irreversível esse mercado. E sabe o que isso significa? Significa que ainda tem um monte de espaço para você ocupar. Os assessores eles conversam com as pessoas de forma individual, sem escala nenhuma. E quem conseguir digitalizar esse processo vai escalar de uma forma que nenhum escritório de investimentos conseguiu até hoje. Sabe aquelas transações envolvendo escritórios que movimentaram 300 milhões de reais ou até mais que isso, né, como a gente viu há alguns minutos? Pois bem, quem aprender a usar as redes sociais com maestria para captar investidores pode se tornar o dono do maior escritório de investimentos do Brasil no futuro e ganhar ainda mais do que isso. Quando eu montei meu canal do YouTube em 2016, eu rapidamente comecei a abrir 300 contas por mês no meu escritório de investimentos. Isso de forma orgânica e sem fazer grandes esforços e nem comprar tráfego. Você não acha que se eu ainda fosse assessor de investimentos, meu escritório não seria um dos maiores do Brasil? Então, não perca nenhuma das 4 aulas desse curso gratuito, porque mais adiante você também vai aprender a escalar sua assessoria de investimentos nas redes sociais. E ao final, eu também vou revelar qual é o caminho mais curto para você se tornar um assessor de investimentos de sucesso. Se você está buscando uma carreira muito bem sucedida, ou se você quer ingressar pela porta mais larga do mercado financeiro, vem comigo que eu tenho certeza que as suas chances de se dar bem vão aumentar muito. E nas redes sociais, eu vejo muita gente reclamando do trabalho, da vida, mas eu também vejo muita gente que aceita os dados da vida, que se conforma facilmente em não ter o que a vida não lhe oferece facilmente. Bem menos gente vai atrás de criar os meios para realizar os seus desejos. Essa foi a minha opção. É isso que eu encorajo todas as pessoas a fazerem, porque é muito bom correr atrás e conquistar seus sonhos, ao invés de sentar no banco de passageiro da própria vida. Bom, era isso que eu tinha para passar nessa nossa primeira aula. E não esqueça de se cadastrar e de colocar seu comentário com a hashtag #APortaMaisLarga, explicando por que você quer trabalhar no mercado financeiro. A gente acaba de criar um MBA para formar um grande exército de primos pró que no futuro vão fazer parte dos melhores de todos os assessores de investimentos. E quem se cadastrar e comentar vai ganhar um certificado de participação nesse curso gratuito. Vai ganhar também 20% de desconto no MBA e pode até mesmo ter a chance de ganhar uma bolsa integral para cursar o MBA de graça. E com certeza vai ganhar também um resumo, dessa aula em PDF. Então faça seu cadastro, deixe seu comentário, eu vejo você na nossa próxima aula.